dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno, estamos aqui para mais um vídeo, dando continuidade à saga Donkey Kong. Hoje eu trago para vocês Donkey Kong Country 3, Donkey Kong Country 3. Esta é a minha versão do Game Boy, eu tenho a coletânea, eu tenho os 3 jogos para o Game Boy Advance. Infelizmente ainda não tenho para o Super Nintendo, mas eis de conseguir um dia. Vamos falar um pouco dele, um pouco de como é o jogo, o que eu gosto, o que eu não gosto, comparação de uma versão para outra e minha história com esse jogo em si, tá? Donkey Kong Country 3, em comparação aos outros dois, né, que foram lançados, o 3, ele, graficamente, eu acho ele melhor. Graficamente ele é melhor, ele é mais bonito, ele tem mais cores vivas. Apesar de eu achar o segundo jogo perfeito na questão de estética, o terceiro ele é muito bom, ele é melhor em qualidade gráfica. Também, né, é uma geração, é um ano depois, então teve mais desenvolvimento, teve mais trabalho feito em cima disso, já tinha uma experiência melhor. Então o terceiro, graficamente, muito bom, muito bonito, não tenho o que falar dele. Uma coisa, vou falar da trilha sonora, que eu destaquei tanto nos outros jogos, né? A trilha sonora desse jogo é ótima, do Super Nintendo, tá? Do Super Nintendo é maravilhosa, eu amo a trilha sonora, eu acho que ela é abaixo dos outros dois jogos, né? Não é melhor do que os outros jogos, mas ela é muito boa, muito boa. Então assim, ela não tá num nível ruim, tá? Tem o Excellent, que é o 2, tem o muito bom, que é o 1, e tem o muito bom, que é o 3. Então assim, ele tá no páreo, mas eu ainda acho que os outros dois são melhores na questão. Mas não tenho o que reclamar dela, maravilhosa, tá? Esse com certeza disparado, foi o jogo que eu mais joguei de Donkey Kong, né, no Super Nintendo. Quando eu tinha o meu Super Nintendo, eu tinha um amigo, né, o Everton, que ele tinha o Donkey Kong 3 e, poxa, peguei milhões de vezes emprestado com ele. Então assim, o jogo dele ele não salvava, não gravava, né, ela tinha um problema na fita, então você tinha que zerar ele direto. Então, nossa, como eu zerei muito esse jogo, jogava pra caramba, adorava. É um jogo assim, muito gameplay dele, tá na gameplay maravilhosa, roda bem, é muito divertido. Na questão de... tem as mecânicas meio padrões, né? Aqui, eu vou falar uma coisa que eu acho que é um problema nesse jogo. Eles não trouxeram o DK de volta, né? O Donkey Kong. Porque assim, você tem o primeiro jogo... O jogo se chama Donkey Kong, né? O primeiro jogo, ele é o principal do jogo. Tem o Diddy lá que você joga, mas o Donkey Kong ele é o principal, né? É o nome do jogo, o jogo é dele, então assim, funciona legal. O segundo, pô, já tiraram ele, mas tá, faz um sentido na história ali, tipo, o Karoo foi atrás dele e os pequenos têm que salvar, então faz sentido. Agora no terceiro, cara, ficou mais do mesmo, sabe? Você, pô, de novo o Donkey Kong foi preso, de novo você tem que salvar ele. Então achei isso meio preguiçoso. Tá, eles quiseram incluir um novo personagem lá que é o Kid, mas o Kid, não sei se ele caiu no gosto da galera. Eu acho ele praticamente igual ao Donkey Kong, sabe? Só podia ter posto Donkey Kong. Imagina o Donkey Kong com a Didi, com a Dixie. Pô, seria incrível, cara, o Donkey Kong com a Dixie, sabe? Essa mecânica seria muito legal, mas eles não colocaram, né? Colocaram a Dixie com o Kid. O Kid ele tem praticamente a mesma coisa que o Donkey Kong, então só não acho muito interessante essa parte. Eu acho que eles perderam uma oportunidade boa para criar uma coisa que não faz tanto sentido para o enredo, mas tá aí. A história, né, já foi feita, a gente não pode muito reclamar do que já foi feito, né? Então, na verdade, a gente só reclama do que já foi feito. Mas beleza. O jogo é bom, o jogo é divertido, é bonito, né? A trilha sonora. Fator jogo em si. Cara, o 3, putz, eu acho que ele tem os melhores chefes, tá? Os bosses, as batalhas de chefes são as melhores pra mim. Não repete chefe, não repete. Deixa eu só de cabeça aqui lembrar. A aranha... Tá, tem uma pequena repetição, só mais uma repetição que faz parte da lore, aí faz sentido. Então não tenho que reclamar dela, ela tá ali, faz bem. As batalhas são muito legais, tá? São bem diversificadas, não é simplesmente pular na cabeça de um bicho, você tem que achar como fazer isso, sabe? É muito legal. A primeira batalha já é bacana contra o barril, cara. A primeira vez que eu joguei, eu não sabia o que fazer. Tipo, não tem uma dica, não fala pro jogo, você tem que fazer isso. Você tem que descobrir, e eu demorei um pouco, não vou falar que travei ali, mas demorei um pouco pra entender. Depois que entende, pô, achei a mecânica legal e, pô, simplesmente fácil. O primeiro chefe é muito fácil, mas você tem que entender a mecânica. Os primeiro e o segundo chefe, eles são bem razoáveis de fácil, de facilidade, não tem muita dificuldade, requer um pouco só de paciência. O terceiro e quarto, que é meio que o jogo é dividido entre 2 e 2, sabe? Então o terceiro e o quarto, eu não acho eles difíceis também, mas como eu falei, se você pegar o jeito, né, é uma mecânica legal. Do Tela da Água eu acho legal, da Cachoeira é bem diferente, mas é um pouco complicado para quem não conhece. Depois você pega o jeito fácil. E os dois últimos, antes do chefão, aí sim já são difíceis.
O do gelo, cara, tem um glitch muito louco aí na internet que os speedrunners usam, que é pra poder passar ele rapidão. Eu nem tento fazer, que é um negócio meio louco, mas mas existe. Mas eu acho a melhor batalha de Donkey Kong de todas. É muito legal a briga de bola de neve. Putz, cara, que muito da hora. Eu acho super legal. Não vale a pena você pular aquilo, é muito legal você jogar. Eu falo pro speedrunner, eles vale a pena, mas pra quem tá curtindo o jogo, é muito bacana a batalha. Ela é difícil, tá? Não é simples, você tem que ter uma rapidez do comando ali, do controle. Você tem que ser ágil na hora de efetuar os comandos, então... Eu balancei a câmera aqui. Você tem que ser rápido na hora de efetuar os comandos, você não pode perder tempo. É muito legal isso, essa dinâmica é muito boa, então vale a pena lutar com ela. A penúltima batalha contra o polvo, cara, não é que... Assim, é fácil pra quem conhece, né? Mas ela é um pouco complicada assim, tem uns teleguiados lá, é um negócio que você tem que calcular bem a distância, então também é um pouco difícil. E o K. Rool, que é o último chefe, pra mim ele é o mais difícil dos três da trilogia. É o K. Rool mais difícil. Ele tem uns negócios mecânicos, tem umas plataformas, então assim, ele é um pouco difícil sim. Eu joguei tanto na minha vida que pra mim é fácil, mas mesmo assim eu ainda acho que ele é o mais difícil dos três. Então questão de dificuldade, não que as telas sejam difíceis, tá? Eu acho as telas do Donkey Kong 3 bem fáceis, acho que as mais fáceis dos três, vulgo uma ou outra, né? Tirando uma ou outra, que ela tem uma dificuldade a mais, que a cara do raio, ela é complicada, fica caindo uns raios atrás de você, que ali é um pouco 13, e cara, eu amo dois tipos de fases aqui. Gosto muito da fase da árvore, das árvores gigantes, que aquela trilha sonora sensacional, acho muito boa, a trilha sonora faz a tela ficar incrível, e eu adoro as telas dos esgotos, né? Não é bueiro, cara. É como se fosse um esgoto mesmo, sabe? As telas é esgoto mesmo. Dos tubos, né? Que você fica dentro assim dos tubos. Putz, que telas incríveis. São muito bem pensadas. Muito boa level design, assim, é muito divertido jogar nelas. Quando ela é de carrinho é boa. Quando você tem aquela que você tá com os controles invertidos é muito boa. Uma com a gravidade lenta que você tem que pular como se fosse na lua. Putz, é muito legal. Então assim, as telas de Donkey Kong 3 são muito divertidas. Eu só não sou muito fã das telas das montanhas, de escalar. Eu acho elas meio repetitivas e meio banais. Mas, tirando elas, as outras são muito boas. Até as telas da água são boas. Eu acho que elas perdem um pouco comparado com as outras dois, né? Com os outros dois jogos. Mas elas são boas também. Mas as telas das árvores, do mundo das máquinas, que é muito boa, a trilha sonora. E dos esgotos, assim, que são muito, muito bacanas, tá? Muito bom mesmo. Chefes difíceis, telas boas, música boa. O jogo, sim, completo. Tirando a parte que eu acho que o Donkey Kong devia ser o protagonista, junto com a Dixie, só essa parte que tira um pouco, né? História, os jogos do Donkey Kong não tiveram uma história muito tão forte assim, mas tá lá. Tem uma coisa bacana que eles colocaram, assim, os bônus, que eu falei que no 2 tinha a questão de você liberar um mundo perdido, um mundo diferente, mundo secreto, tipo assim, né? No 3 também tem isso, mas você tem que descobrir onde é o mundo e utilizar os negócios assim. É bem interessante isso. Dá o mesmo fator replay, né? O fator de que ele faz 100%. As telas desse mundo também são difíceis, igual a do 2. Só que o dos dois é muito difícil. Aqui não, aqui as telas são difíceis, mas ok. A última, muito legal, que é do foguete. Putz, que tela da hora. Muito bacana. E... o que eu posso falar? Tem os Banana Birds. Cara, os Banana Birds... ele é um fatorzinho a mais para você procurar no jogo, tá? Um elemento a mais. Tá, se você tem que descobrir todos, salvar todos os Banana Birds para ter o final secreto, o final verdadeiro do jogo. O final verdadeiro não é... nossa, que final incrível, mas tá lá. Então assim, faça, né? Procure zerar o jogo 100%. Eu já zerei algumas vezes, né? Então já sei como funciona, mas é só interessante, eu acho legal, tá ali, faz, simples assim. É gostoso, você tem um fator lá que você tem os irmãos urso, né? Que você tem que pegar alguns itens, levar um determinado item para um lugar certo, que vai te dar um outro item, vai te dar uma dica, sabe? Essas levâncias de um lugar para o outro é legal, é um fator para você explorar o mapa, que você pode explorar o mapa, que é da hora. No 1 e no 2 não tem isso, mas no 3 tem, você pode explorar um pouquinho o mapa ali. Não é nossa, que exploração, mas existe essa chance, né? Essa oportunidade, então tem esse movimento legal. Então assim, ele é uma evolução completa dos outros dois jogos, né? Eu acho que perderam essa chance do DK, mas fora isso, um jogo muito bom. Agora eu vou falar um pouco da versão do Game Boy Advance. No primeiro, eu disse que ele é uma versão boa, portável, né? Uma versão boa, só que a câmera, o enquadramento não é tão bom, mas o jogo tá lá. O 2, pra mim, é a versão definitiva, o Game Boy Advance 2. O Donkey Kong 2 é muito boa no DS, do Advance. É uma versão que tem as câmeras fotográficas, que, mano, ele é perfeito, completo, tem um chefe a mais. Sim, impecável o 2. Agora, do 3, putz, o 3 eu acho que foi a câmera cagada, tá?
porque o 3, esse meu específico, eu não vou generalizar, mas o meu, ele não grava um jogo assim, em umas certas partes ele trava, volta tudo, não consigo zerar ele. Eu acho que é coisa do meu isso, mas vou falar do que eu acho que é geral. Perde muita qualidade nas músicas, tá? Eles não utilizaram as mesmas músicas do Super Nintendo nesse. No 1 e no 2 sim, mas nesse aqui não, é totalmente diferente. Putz, cara, as músicas desse jogo do Advanced são bem abaixo do Super Nintendo. Não que sejam ruins, eu não acho que são ruins, só que quando você tem aquele primeiro jogo do Super Nintendo com esse, você compara, você fica, nossa, cara, que diferença. E, cara, é uma diferença muito grande, é muito grande. Então, tem essa questão, eu acho que perde muita qualidade. No resto, funciona bacana, não tem as câmeras lá, fotográficas de coleção, infelizmente, mas é o mesmo jogo. O jogo do Super Nintendo para esse não muda quase nada, só muda a trilha sonora, e a trilha sonora faz uma diferença gritante, tá? Gritante, principalmente num jogo que te traz uma qualidade absurda nesse quesito. Ele te traz, nos 3 jogos, te dá uma qualidade. Para esse aqui cair tanto, infelizmente caiu muito. Pra mim, a pior versão que tem é essa. A do Super é incrível, mas a do Game Boy eu já acho que é muito fraca. Com um contraste, né, com o 2, que eu acho que ela é melhor, por incrível que pareça. Mas é isso, gente. O 3 eu gosto muito, é o jogo do Super Nintendo que eu mais joguei. No Game Boy Advance, o 2 disparado é o que eu mais joguei. Nossa, joguei o 2 demais. Mas o 3 no Super Nintendo é o que eu mais joguei, certeza. Eu gosto muito, jogo até hoje, né, nos emuladores da vida. Aqui mesmo eu tento de vez em quando dar uma jogadinha, mas no Super é fantástico. Nossa, que jogo! Então assim, você tem 3 jogos incríveis de Donkey Kong no Super Nintendo que são maravilhosos, né? Hoje em dia, tanta facilidade de jogar, dê uma oportunidade. Você que nunca jogou Donkey Kong, né? Se quer jogar... Se eu fosse recomendar por jogatina, cara, aqui é uma questão interessante, porque o 2 e o 3 têm mecânicas praticamente parecidas. É uma coisa ali que tem uma diferencinha no personagem do Kid, né? Do Dixie, do Didi, mas fora isso, o jogo é praticamente a mesma gameplay, tá? Mesma pegada, mesma situação. O 1 é o mais diferentão porque ele não tem a mecânica de subir no colo, de arremessar o parceiro. E isso tira muita coisa. Então, se fosse recomendar, eu jogaria pelo 1, né, pra você ter uma experiência do início mesmo, do basicão. Depois jogaria o 3, porque o 3 é muito bom, é muito fácil, né, de jogar e bonito e tal. E o 2, porque o 2 tem as fases mais complicadas. Então você já vai calejado do 3, né, já vai sabendo como funciona. Para jogar no 2, cara, você vai embora. E o 2 é fantástico. Nossa, eu tô falando do 3, mas eu tenho que elogiar o 2, não tem como. Mas o terceiro, incrível também, jogão, vale muito a pena. Ele não deixa nada a desejar dos outros dois. Eu acho que os dois, cada um tem a sua qualidade ímpar, né, específica, mas o 3 ele é gostosinho demais. Cara, gostosinho demais, tá valendo, é jogo divertido, é um jogo que você vai adorar jogar, os chefes são bacanas pra caramba, como eu disse, tem as melhores boss fights, então só por isso acho que já vale a pena, já vale muito você dar essa oportunidade. Então DK3, Donkey Kong Country 3, é o vídeo de hoje, adorei falar sobre ele. Tentarei falar, falei, mas acho que não agora, mas vou falar sim do Returns e do Tropical Freeze também um pouco. O Tropical Freeze eu não zerei ainda, mas o Returns já, então posso falar dele depois nos dias aqui, vou fazer um vídeo também. E por isso é isso, por isso é Jóspis. Por isso eu adoro essa série. Donkey Kong é um dos melhores jogos de Super Nintendo, com algumas acréscimos nos de Advanced, tá? Adorei falar sobre eles. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Espero que tenham gostado, né? E joguem Donkey Kong. É muito bom mesmo, é uma puta de minha recomendação, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau!